Olá, eu sou o Lucas Miller e o meu grupo é formado por eu, o Marcelo Pezente, o Matheus Marcon, o Enzo Testa, o Luigi Somacal e o Enzo Viana. E a gente vai falar um pouco mais, dissertar sobre a queima do hijab. Nessa segunda parte do trabalho, nosso sumário, a gente descreveu como vão ficar divididos os nossos tópicos que iremos falar. Agora falando um pouco mais sobre o problema da pesquisa, a gente ficou nessa dúvida, nessa pergunta: de que maneira a queima do hijab tem se configurado como símbolo de resistência feminina contra a opressão estatal e religiosa em países islâmicos? Agora eu vou falar sobre o nosso objetivo. Bom, como a queima do hijab funciona e como resistência. A queima do hijab é usada por muitas mulheres como forma de desafiar as leis e normas que obrigam seu uso. O gesto simboliza a recusa ao controle religioso e estatal sobre seus corpos e afirma a busca por autonomia e liberdade. O significado simbólico ao ato. Queimar o hijab representa uma ruptura e libertação. O fogo funciona como um símbolo de transformação, tornando o ato uma mensagem visível, forte contra opressões e falta dos direitos. Agora, outro objetivo é o impacto dos protestos, onde essas ações influenciam a sociedade local ao provocar debates sobre direitos das mulheres e pressionar estruturas de poder. Intencionalmente, as imagens do protesto ganham repercussão e geram solidariedade e aumentam a pressão sobre os governos e instituições. Investigar o valor simbólico da queima do hijab em contextos de protesto revela camadas profundas de expressão política e cultural. Trata-se de um rito de ruptura com tradições opressivas que transforma um objeto cotidiano em ferramenta de denúncia e transformação social. Avaliar o impacto desses protestos tanto na sociedade local quanto na opinião pública internacional permite entender como ações individuais podem reverberar globalmente. A repercussão midiática e o apoio internacional gerado por esses atos evidenciam a força das manifestações visuais na construção de narrativas de resistência e na mobilização por mudanças concretas. O hijab é um véu islâmico, tipicamente um lenço que as mulheres muçulmanas usam para cobrir os cabelos e o pescoço, deixando apenas o rosto à mostra. O termo vem da palavra árabe para cortina ou barreira. O uso do hijab é visto como um ato de modestia, privacidade e devoção a Deus. Agora eu vou falar sobre a Mahsa Amini, onde ela foi detida pela polícia da moralidade iraniana, conhecida como Gesh e Ershad, responsável por fiscalizar o cumprimento das regras de vestimenta impostas às mulheres. Sua prisão ocorreu porque as autoridades alegaram que ela estaria usando o véu de maneira considerada inadequada, segundo as normas estatais. Outras circunstâncias de sua morte sob custódia é que, após de ser detida, Mahsa Amini morreu sob custódia, em condições que geraram grande indignação pública. Muitos denunciaram maus tratos e violência policial, exagerando o caso como um exemplo extremo da repressão e do controle exercido sobre as mulheres no país. Bom, agora sobre a origem da revolta, conhecida como Mulher, Vida e Liberdade. A morte de Mahsa Amini desencadeou uma onda de protestos inéditos no Irã, mobilizando milhares de pessoas. Esses protestos ficaram conhecidos pelo lema Mulher, Vida e Liberdade, que expressa a luta por direitos, dignidade e igualdade de gênero. O slogan curdo como símbolo global tem a frase de origem curda. Rapidamente, ultrapassou fronteiras do Irã e se tornou um símbolo internacional de resistência feminina. Em diversos países, manifestações adotaram o slogan para denunciar abusos, defender os direitos das mulheres e demonstrar a solidariedade ao movimento. Bom, agora eu irei falar um pouco sobre uma manchete publicada pelo G1, na qual conta um pouco mais sobre como esse protesto chegou por meio do futebol, né? Esse protesto ocorreu na Copa do Mundo de 2022, lá no Catar. Liderados pelo capitão Alizera Jahanbakhsh, os iranianos permaneceram de pé e em silêncio na execução do hino antes do jogo. Jahanbakhsh tinha dito que a equipe decidiria de forma conjunta se cantariam ou não em solidariedade às manifestações, que começaram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos. Desde o início dos protestos no Irã, em setembro, mais de 300 pessoas morreram, incluindo pelo menos 47 crianças, segundo a Human
Iran Human Rights Watch, a principal organização de monitoramento das manifestações. Bom, agora eu vou falar sobre o marco teórico do nosso trabalho, que é a Lila Abu Lughod. Ela critica a visão ocidental, que considera o hijab apenas como símbolo de opressão. Para ela, o véu possui múltiplos significados e deve ser compreendido dentro dos contextos culturais e sociais das próprias mulheres muçulmanas. Ela alerta contra o feminismo colonial, que tenta salvar essa mulher sem escutar suas experiências, e, assim, reforça estereótipos. Abu Lughod afirma que o hijab pode expressar fé, identidade e pertencimento, ou pode ser contestado politicamente. O foco analítico deve estar em como as mulheres interpretam suas próprias práticas e não em julgamentos externos sobre o que deveria significar liberdade. A pensadora Lila Abu Lughod propõe uma reflexão crítica sobre como o Ocidente interpreta práticas culturais de mulheres muçulmanas, como o uso do hijab. Segundo ela, é um erro enxergar o véu apenas como um símbolo de opressão. Cada contexto cultural tem seus próprios significados e formas de expressão. A autora defende que é essencial ouvir as vozes das próprias mulheres antes de tirar conclusões sobre liberdade ou submissão. O uso ou a recusa do hijab pode representar identidade, resistência, fé ou mesmo imposição política, dependendo do contexto. Assim, a perspectiva de Abu Lughod reforça a importância de analisar essas práticas com empatia, evitando julgamentos simplistas e valorizando a diversidade das experiências femininas. Essas são as referências bibliográficas. Esse foi o trabalho, esperamos que tenham gostado.